Oi meninas, tudo bem? Então é muito difícil pensar em uma coisa só para compartilhar, né? Vocês sabem que são muitos momentos emocionantes, engraçados, é muita coisa que a gente passa junto, mas enfim, eu vou falar um pouquinho da história, minha história com os instrumentos musicais. Então, para quem não sabe, eu não toquei flauta desde quando eu entrei na banda, né? Então, na verdade, meu primeiro instrumento foi flauta, só que foi a flauta doce. Então, eu tinha entrado na banda um mês antes da fundação, acho que foi bem pouco tempo antes da fundação. E obviamente eu não sabia tocar nada, não tinha nenhum instrumento, mas eu tive essa grande boa sorte de eu poder participar tocando a flauta doce. Então foi muito legal, assim, sentir essa sensação de tocar, de apresentar pela primeira vez, né, em tão pouco tempo, graças a essa oportunidade que eu tive de tocar com a flauta doce. E foi muito desafiador, né, porque acho que é fácil, não é fácil. Eu lembro de ensaiar, era mais de, acho que eram uns 3, 4 músicas que a gente tocou, e pegar a partitura, nossa, foi bem desafiador. Então foi uma grande vitória ter conseguido tocar, né, na fundação e nos desfiles, que foi logo depois, né, aqui em Ponta Grossa, lá em Curitiba. E depois, né, dessas apresentações, então chegou a hora que eu tinha que escolher um instrumento para mim. E, no primeiro momento, eu queria tocar um clarinete, né, porque era um instrumento que eu achava legal, eu achava o som legal. Só que conversando com a minha líder na época, né, com a Bárbara, ela falou que, né, no momento seria melhor se eu comprasse um sax. Então, como eu teria essa condição de gastar um pouquinho mais com o instrumento, então seria melhor se eu comprasse um sax, assim, pra banda, né? Não importava qual sax, mas seria melhor. E eu, assim, com esse sentimento, né, acabei desistindo do clarinete e comprei um sax. Só que eu achava lindo, sabe, o Kennedy tocando. Tem uma grande diferença entre eu e o Kennedy, mas na época eu não percebi muito isso e fui lá e comprei o sax soprano. Só que tem um grande problema no sax soprano, que a minha partitura na época não era, tipo, junto com o sax, assim, eu tocava a mesma partitura com a flauta. Então, imagina, assim, um sax soprano tocando com a flauta. Eu encobria o som de todas as flautas e um instrumento que eu já não sabia tocar bem, que saía um monte de som de pato. Então, assim, eu fiquei um pouco frustrada com isso, porque o instrumento não tinha a ver comigo, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de aparecer. E daí eu ia no ensaio geral, e daí aparecia só o som do sax e altos patos no meio. Então foi bem frustrante, assim, pra mim. E eu ainda apresentei uma vez com o soprano lá na UEPG, mas daí eu senti que a missão do soprano tinha acabado dentro da Cotectar. E eu fui pra flauta, o instrumento do coração, o instrumento que eu me identifiquei. Só que no começo também não foi fácil. E a minha memória foi justamente assim, do primeiro ensaio que eu fui tocar a flauta. Eu já estava um pouco frustrada de ter comprado o instrumento e não ter me adaptado, né? Então eu peguei a flauta e eu queria tocar muito rápido. Eu não queria, tipo, dar o tempo que eu tinha para conseguir, para aprender o instrumento e tal. Eu queria sair tocando, assim, né? Nem sei o que eu tava pensando, mas eu achava que eu ia sair tocando. Aí eu consegui pegar a embocadura e tal, fui pro primeiro ensaio. Aí eu lembro que a gente foi lá, né, fazer um ensaio por setor. E eu não tava conseguindo acompanhar as meninas. O que era óbvio, porque elas estavam com o instrumento há mais tempo, eu tava pouco tempo com o instrumento, né? Então é claro que eu não ia conseguir acompanhar, mas na minha cabeça eu tinha que estar acompanhando elas já, porque eu tava saindo em casa, eu tava tirando umas musiquinhas em casa, então na minha cabeça eu já tinha que estar 100% com a flauta. E daí eu fui, né, ficando meio triste, assim, o semblante foi mudando durante o ensaio. E eu lembro que a Cal percebeu. Aí a Cal percebeu, ela veio falar comigo. Aí eu lembro que ela veio falar comigo e desabei. E comecei a chorar. Que eu não vou conseguir tocar nenhum instrumento, que isso não é pra mim, que é muito difícil. E aí acabei, obviamente, explicando, né, que as meninas estavam mais tempo, que com o tempo ia conseguir tocar flauta. Ela era do setor da flauta naquela época.
Mas assim, o que mais me marcou em tudo isso foi que ali realmente eu pude perceber o quanto a gente pode contar uma com a outra, né? Como realmente somos irmãs Koteki. Ela pegou logo um ensaio, veio, me abraçou e ficou ali um tempinho comigo, me ajudando e me acalmando, né? E eu percebi que era verdadeiro aquilo, que ela realmente estava se importando. E eu vi ali que, cara, tipo, a gente é uma família de verdade. A gente pode realmente contar umas com as outras, né? A gente tá ali pra isso. Os momentos bons, os momentos que a gente dá risada, aquele momento que a gente chora também, né? Chora sem motivo, aparente, mas chora, mas sofre, né? Cada uma com o seu sofrimento, às vezes o meu sofrimento é diferente da outra pessoa. A gente passa por coisas diferentes. Mas isso eu vejo, né? Às vezes alguma menina, é difícil, não vou conseguir tocar, não sei o que. Isso eu já. Foi bom que eu passei por essa experiência e eu sei que no começo é difícil, mas depois as coisas se encaixam, a gente consegue. A gente consegue com o apoio de uma da outra, né? A gente é uma família. Então é muito bom saber que realmente somos uma por todas e todas por uma. E nesses momentos a gente realmente tem que contar uma com a outra. Então, meninas, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. E nunca, né, deixem de contar comigo, porque eu nunca vou deixar de contar com vocês. Um beijo.
Oi meninas, todas bem? Eu espero que todas possam estar assim, desfrutando de boa saúde, né? Estamos vivendo assim um momento bem complicado, bem diferente, que acho que a gente nunca esperou estar vivendo. Então, eu espero assim que todas possam estar muito, né? Possam estar bem. Então, eu também quero compartilhar o meu momento Kotei, que é a minha lembrança da Kotektai. Então, eu participei assim da Kotektai durante 25 anos. Então, assim, eu tenho muitos momentos. Só que, assim, pra mim, os momentos, assim, que sempre me marcaram... lógico que as apresentações são marcantes, são coisas, mas os momentos que realmente, assim, mais me marcaram foram os ensaios. Eu acho que, pra mim, vendo assim, né, toda a história, aquela luta pro ensaio, né, a gente lembra do cansaço, lembra de ficar no sol, lembra de marchar o dia inteiro, lembra do companheirismo, e é as coisas assim que mais me marcam. Né? Não a apresentação, mas sim todo o trajeto que a gente tem que percorrer até chegar naquele dia. Eu acho que pra mim é o que sempre fica mais marcado. Então tem um ensaio assim que para mim foi realmente bem marcante, que foi o primeiro ensaio que eu participei aqui em Campos Gerais, que foi um ensaio que foi numa academia, né, de ginástica, acho que a academia até de luta marciais, nem sei que academia que era ali perto da sede, mas era um lugar assim bem pequeno, a gente dividiu o espaço com o Gakutai, então às vezes o então às vezes era duas bandas tocando duas músicas diferentes e o som, tudo juntando, assim, era uma bagunça. Mas, assim, pra mim marcou bastante porque foi um ensaio que a gente tava se preparando pro primeiro ano de fundação da Cotectec Campos Gerais. E foi um ensaio importante porque eu tava, assim, num momento bem tenso da minha vida, né, que foi quando eu mudei aqui para Ponta Grossa, que eu não queria mudar, eu acabei entrando em depressão, eu já tava realmente assim num beco muito sem saída. Né, e a situação de harmonia familiar aqui em casa também estava bem complicada, porque durante esse tempo eu também não estava conversando com meus pais, a gente estava bem afastado e durante esse ensaio assim serviu assim para eu poder estar me reerguendo. Então eu entrei em contato com a Amanda, perguntei quando que ia ter ensaio. Então ela me falou que ia ter ensaio no domingo. Então eu fui nesse ensaio e diante assim de todas as dificuldades, né, que a Cotictai estava enfrentando, né, a gente estava sem responsável naquela época, né, vocês estavam assim fazendo uma luta bem grandiosa para estar comemorando esse primeiro ano de fundação. Então eu senti assim muito no coração aquele ensaio, onde todas estavam todas estavam desafiando, né, desafiando as circunstâncias e assim, o que mais me chamou a atenção, né, e o que mais me tocou assim profundamente foi o sentimento de cada uma. Era um sentimento assim tão puro pela Kotektai que me fez querer, né, estar participando daquele momento, né, de estar conhecendo cada uma, de estar querendo, né, lutar com vocês, de compartilhar, né, aquele momento e de estar fazendo a história, né, com todas vocês, né, porque era um primeiro ano de fundação. Eu nunca tinha participado de comemoração assim de um ano de fundação. Eu sempre, né, participei na Cotequitais, de onde eu participava, já tinha 30 e poucos anos de fundação. Então, um ano de fundação é realmente vai fazer história. Então, aquele dia assim foi bem marcante, aquele ensaio. E eu pude estar voltando a participar. Foi bem, eu achei assim, né, era bem diferente do que eu tava acostumada. Lembro até assim de eu estar levando o meu bentô, meus onigiri, minhas coisinhas, né, e eu vendo o bentô dos outros era bem diferente do meu. é, então é isso a minha memória. Eu espero, né, que todas possam estarem se cuidando nesse momento, né, cuidando bastante da saúde. E aí que a gente possa estar nos vendo em breve. Oi meninas, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Aglaer, é estranho. Eu sou responsável da DFJ, da Subsul do Paraná,
E eu queria compartilhar a minha lembrança Cotec com vocês. Eu entrei na Cotectai quando eu tinha 5 anos, a Cotectai de Curitiba, e todos esses anos aí eu permaneci aí por 22 anos de luta dentro da Cotectai. E mais ou menos aí, quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, em 2006, 2007, eu pude participar muito dos ensaios aí em Campos Gerais, em Ponta Grossa, né? Junto com a Toshi e com a Denise Ishikawa. Então, eu lembro com muito carinho, assim, dos esforços das meninas, né? Da Karine, da Bárbara, que realmente estavam ativas e assim, dispostos a fundar a Cotectai aí, né? E eu tocava pífano e eu era responsável do pífano só. E eu queria ir junto com a Denise, com a Toshida. Eu lembro que eu fazia um desafio, juntava um dinheiro para poder pegar o ônibus e ir. Então, eu conheço, assim, esse pessoal aí desde novinho. O pessoal do Gakutai, o Fernando, o Paulo, né, o Andrigo, que desde sempre também estavam na luta, né, para a fundação também dos grupos. Então, eu tenho essa lembrança com muito carinho. Lembro do dia em que foi a fundação, que eu estava presente também. Foi muito maravilhoso, foi um sonho realizado. E também uma ótima lembrança que eu tenho foi em 2018, o festival que vocês fizeram, que eu pude participar também, assistir, foi muito maravilhoso. Então, eu tenho muita gratidão à Cotectai de Campos Gerais, o quanto tem desenvolvendo as meninas, desenvolvendo a DFJ, né, e representando dignamente o Sensei como dignas anjos da paz. Queria parabenizar vocês, né, por essa atividade e contem comigo e parabéns. Queria agradecer realmente do fundo do coração os esforços de todas vocês, né, nessa pandemia aí. Vamos nos dedicar, nos cuidar, nos dedicar ao máximo nos nossos limites, né, incentivar as meninas por vídeo, enfim, e nos mantermos unidas, né, com o espírito de uma por todos e todos por uma. Vamos vencer com certeza nesse ano de 2020. Obrigada e parabéns.